Eu trabalho na Mapal há mais de 5 anos, sou executivo de contas, sou engenheiro formado. A ideia da nossa apresentação não é só mostrar o nosso processo de fabricação das ferramentas, mas nosso colega Renato falou da máquina, o Maurício falou do sistema de lubrificação MQL, e a ideia da nossa apresentação é mostrar o quão é importante uma ferramenta, uma tecnologia de ferramenta para você atingir níveis excelentes do resultado com o sistema MQL. A Mapal é uma empresa mundial. Para quem não conhece, é uma empresa alemã com mais de 60 anos de tradição na fabricação de ferramentas rotativas. No mundo, nós faturamos, ano passado, 575 milhões de euros, e no mundo nós temos mais de 5.000 colaboradores, presentes em mais de 43 países, e aqui no Brasil nós temos uma fábrica que fica em Minas Gerais, na cidade de Ibirité, onde começou as atividades em 97 com 3 funcionários, e hoje a gente tem mais de 120 funcionários, uma área fabril de mais de 17.000 metros. Nessa fábrica, nós produzimos cerca de 85% das ferramentas que são fabricadas nas outras plantas do mundo, e a gente mantém o nosso estoque. A Mapal Brasil está presente na indústria, em vários setores, no setor automotivo, na indústria aeronáutica, na energia eólica, na engenharia em geral, na indústria das ferrovias e na indústria da construção naval. A Mapal é líder na usinagem de furos de alta precisão. Por exemplo, um furo, um olhal de uma biela, um acabamento mais preciso, a Mapal é líder, ela tem a solução para a usinagem de furos com alta precisão. Nós temos um extenso portfólio de ferramentas para furação, rebaixamento, mandrilhamento, desde uma simples broca para fazer um furo de passagem de um canal de lubrificação, até uma broca mais complexa, por exemplo, broca com ponta intercambiável, para você ter um rendimento maior do seu produto. A Mapal tem esse tipo de trabalho. Só para ter uma ideia, o nosso catálogo de furação são mais de 500 páginas, com diversos tipos e aplicações de brocas. Temos também uma solução correta para cada tipo de fresamento, por exemplo, uma simples fresa de topo para fazer um canto de uma peça numa ferramentaria, até uma fresa com alto volume de remoção de cavaco para usinagem de PCD, com PCD, por exemplo, para usinagem de alumínio. Torneamento. Temos um profundo conhecimento em processos com materiais de alta dureza, vários tipos de inserto para cada tipo de torneamento, para cada tipo de material. Um tipo de ferramenta que poucas empresas no mundo fornecem são ferramentas de atuação, ferramentas para usinagem de produtos com formas complexas. Por exemplo, essa última ferramenta aqui é uma ferramenta que ela trabalha com atuação, conforme vai havendo desgaste, redução do diâmetro devido ao desgaste do inserto, a ferramenta ajusta automaticamente e aumenta o diâmetro, mantendo o diâmetro inicial. Ou, por exemplo, uma ferramenta eletrônica que você, acoplado na máquina, ela cria um 5º eixo na máquina, por exemplo, para você fazer um raio numa biela, você utiliza essa ferramenta, que a gente chama ela de Tooltronic, uma ferramenta. Você cria um eixo a mais na máquina para você conseguir a forma complexa necessária para a usinagem. Sistemas de fixação, mandris térmicos, hidráulicos, modulares, toda uma série de produtos que vai de encontro com a necessidade do cliente. Fabricamos também máquinas de ajuste, são os presets, máquinas de controle logístico, toolbox, por exemplo. E temos todo um processo para oferecer para o nosso cliente seu serviço, desde a engenharia, a criação da ferramenta ideal para cada tipo de processo, a logística, a manutenção dessa ferramenta e o treinamento, que é muito importante para garantir que a nossa ferramenta funcione da maneira que foi projetado desde o início. A Mapal é uma empresa de tecnologia, ela está presente sempre nessa criação de nova tecnologia, de novos conceitos de ferramentas e de processos. Nós temos um grande centro de pesquisa e desenvolvimento na Alemanha, por exemplo, são mais de 40 centros de usinagem. Temos fábricas, são mais de 20 fábricas ao redor do mundo. A Mapal ela já detém a tecnologia de manufatura 3D, tem alguns tipos de ferramentas que são feitas por adição de material.
ela desenvolve sempre material moderno, sempre, todo dia surge um material moderno para a indústria aerospace, para a indústria química, então a gente sempre está desenvolvendo ferramentas para cada tipo de usinagem, para cada tipo de material moderno, fresamento toroidal, e o sistema MQL é onde eu vou falar um pouco da nossa tecnologia para passar para vocês. Bom, tecnologia MQL, o Maurício falou, o nosso colega Renato falou, é uma quantidade mínima de lubrificante. Não adianta eu ter uma máquina boa, um processo bom, se eu não tiver uma ferramenta adequada para o sistema, eu não vou ter um sistema eficaz. Os princípios básicos do MQL. Aqui a gente pode ver como que funciona o MQL, né? A gente está falando de uma quantidade mínima de lubrificante que é expelido. Você pode rodar esse vídeo aqui de novo, por favor? Pode rodar de novo? A gente consegue enxergar como que é expelido esse aerosol através do furo de lubrificação da ferramenta. Na maioria das vezes, você utiliza uma mistura de ar com óleo, certo? Mas algumas ferramentas precisam de 50 mililitros por hora, outras precisam de mais, outras de menos, mas nós temos casos de ferramenta que pode trabalhar só com ar comprimido e também ferramenta que pode trabalhar a seco, sem nenhum tipo de lubrificação. Focado na redução de custo, o MQL ele vai de encontro com a necessidade que a gente tem hoje em dia, que é a redução de custo, né? Um dos maiores benefícios é essa redução de custo com a refrigeração. Por exemplo, dependendo da peça, você já começa de cara a reduzir até 95% do custo com refrigeração. Você reduz o custo com energia. Você tem uma média de 30% a menos no seu custo de energia, porque o MQL você não vai utilizar toda aquela parafernália de trás da máquina, que são as bombas de alta pressão. Você tem um pequeno aumento na produção do ar comprimido, porque tem que ser um ar comprimido de qualidade. E hoje, com o crescente aumento dos custos de energia, todo ano a energia ela cresce mais, sempre esse saving ele é sempre bem-vindo para o nosso custo final. Um outro item que é bastante importante para a utilização da tecnologia MQL, quando você vai comprar uma máquina nova, o investimento ele acaba sendo menor, porque todos aqueles aparatos que tem atrás da máquina, bomba, tanque, sensores, esse custo ele não é encontrado na hora de você adquirir uma máquina já com a tecnologia MQL, porque não existe todo esse aparato atrás da máquina. Então, com isso, você tem um menor investimento para a aquisição de uma ferramenta, de uma máquina nova, e você também tem a redução de custo com o descarte do óleo. Hoje em dia é caro para você descartar, são algumas empresas que têm essa capacidade de pegar o seu óleo e transformar ele num óleo limpo ou transformar o seu cavaco num cavaco limpo para reutilização. Dos custos gerais, de um processo de usinagem, 4% é o custo da ferramenta. Então, a ferramenta ela acaba não onerando o seu processo, e 16% é o custo com refrigeração. Desses 16%, 14% é aquisição de óleo novo, 7% é aquisição, energia, 10% são os funcionários, que você tem que ter pessoas para estar monitorando diariamente o óleo solúvel, 40% é o custo de equipamento e 22% é a gestão de descarte. Com o MQL, você reduz esse custo de cerca de 95%, então é uma tecnologia bastante indicada visando essa redução de custo, essa economia, essa questão da ecologia também, hoje em dia, que é muito focado, as empresas estão bastante focadas. Alguns exemplos, alguns benefícios da tecnologia MQL. Por exemplo, você consegue aumento da vida útil para a usinagem de cabeçote. Um exemplo aqui, claro, a vida útil da usinagem da guia de válvula. Você consegue um aumento em até 5 vezes mais o aumento da vida útil, porque o MQL é sempre um óleo novo e limpo. Você não vai ter aquele óleo que fica recirculando no seu sistema, que traz com ele micro cavacos e acaba aumentando o atrito no momento do corte da ferramenta. Ele não tem o choque térmico, porque o óleo sempre é um óleo integral que está sempre novo recirculando ali, e o atrito é minimizado justamente porque não tem aqueles micro cavacos que vêm no seu sistema de lubrificação convencional. Um outro benefício, você consegue ter uma qualidade no acabamento superficial, principalmente no alumínio.
Porque justamente você tem um óleo sempre limpo, sempre lubrificando ali a ferramenta, lubrificando o seu processo. A peça sempre sai com uma qualidade mais espelhada em comparação com o sistema de usinagem com coolant. Um outro benefício, você consegue uma redução drástica no seu custo para lavar essa peça. Por exemplo, a peça, quando ela sai de uma usinagem molhada, você tem que lavar ela numa lavadora e você acaba contaminando o seu produto da sua máquina de lavar, você acaba contaminando o seu cavaco. Então, essa redução de custo também é aliado com o sistema de MQL. Outro risco também que foi falado bastante, você diminui o risco para os seus colaboradores com contaminação. E a área de trabalho é praticamente limpa. Eu atendo bastante empresa com tecnologia MQL, por exemplo, a Volkswagen em São Carlos, você entra na área produtiva deles, parece um shopping, é limpinho, não tem óleo escorrido no chão, é bastante interessante. Um item que você consegue eliminar direto com a tecnologia MQL são aquelas grandes centrais de tratamento de óleo, que você tem que ter uma pessoa 24 horas por dia para controlar esse tipo de tratamento. Isso aqui você consegue eliminar com a tecnologia MQL e, como eu já falei, é uma tecnologia ecologicamente correta. No Brasil, a gente não tem uma legislação que limita a usinagem com usinagem molhada, mas, por exemplo, na Europa, a gente já tem legislações na Alemanha que uma linha, um centro de usinagem que ele vai sair, uma empresa que vai montar uma linha de usinagem, ela não pode mais utilizar a usinagem convencional, ela tem que utilizar uma usinagem ecologicamente correta, no caso o MQL. Eu acredito que mais uns 5 anos no Brasil, a gente vai ter uma legislação mais focada nesse tipo de usinagem. Comparando agora os benefícios da tecnologia MQL com a tecnologia convencional, a implementação teórica da tecnologia MQL, a implementação teórica e prática, ela é bem mais complexa. A implementação, se ela for feita desde o início correta, o processo é completamente confiável, a gente consegue ter uma confiabilidade até melhor do sistema com coolant, porque o MQL oferece várias vantagens para o usuário, mas, porém, a gente tem que tomar cuidado desde o início da criação da ferramenta, da criação do processo, para que a gente possa colher todos os benefícios informados com a tecnologia MQL. Aqui, só para a gente ter uma ideia de comparativo, com o MQL, a gente está falando em mililitros por hora, é um conta-gota, é um copinho assim, certo? Na tecnologia, na usinagem do refrigerante, a gente está falando de litros por minuto, então é uma torneira aberta comparando com um conta-gotas. Agora, a viabilidade técnica do MQL. O líquido refrigerante, ele tem como função lubrificar a usinagem, refrigerar a peça, o dispositivo, e remover o cavaco, e também tem uma proteção contra a corrosão na máquina. No sistema MQL, a lubrificação ela acontece e a proteção contra a corrosão também acontece. Mas a refrigeração, o sistema MQL ele não consegue resfriar a ferramenta, resfriar a peça, resfriar o dispositivo ou a máquina, e também não consegue remover o cavaco. Para isso, a gente tem que tomar alguns cuidados para a refrigeração e para a remoção do cavaco. A ferramenta tem que ter um projeto especial, tem que ser desenvolvida de uma forma especial para ela poder dissipar o calor, para ela poder não ficar acumulando o calor no momento da usinagem. As máquinas, elas têm que ser adaptadas para a MQL, eu não posso simplesmente pegar uma máquina e falar, vou começar a usinar seco sem nada. Então, ela tem que ser adaptada para o sistema MQL. E o processo ele é parcialmente diferente comparado com o processo de refrigerante. Por exemplo, uma peça cúbica, se eu tiver condição de usinar um lado, depois usinar o outro lado, para você ter uma dissipação no calor, isso é bastante interessante, esse processo de fabricação diferente da peça. Continuando a viabilidade técnica, devido à alta complexidade do sistema, comparado com a usinagem convencional, o treinamento é de extrema importância. Então, todo usuário
do sistema e os colaboradores que vão trabalhar com a tecnologia têm que estar devidamente treinados para que o sistema funcione da maneira eficaz, como foi proposto no começo. Hoje a gente tem basicamente dois sistemas, né? O sistema de um canal e o sistema de 2 canais. A gente tem vários fornecedores, mas hoje o Maurício da Bielomatic, ele fez uma explanação bem legal de como que é o sistema. Basicamente, o sistema de um canal, o óleo e o ar é misturado antes da entrada do motofuso e ele já vem misturado por dentro do fuso até chegar na ferramenta. O sistema de 2 canais, ele vem separado na ferramenta e mistura, vem separado no motofuso e mistura na ferramenta. Aqui é só um comparativo entre os dois sistemas. O sistema de um canal, o aerosol ele é produzido antes da entrada no fuso, e o de 2 canais ele é misturado no corpo da ferramenta. O tamanho das gotículas é 2 microns. Esse sistema de um canal produz o aerosol. O sistema de 2 canais ele não produz o aerosol, ele leva a gota até a ferramenta, então as gotas são de 10 a 30 microns de diâmetro. No sistema de um canal, a dosagem, você não tem uma quantidade de óleo exata na produção do MQL. Para o sistema de 2 canais, você tem uma dosagem exata, inclusive a gente tem ferramentas para checar isso, para você controlar. A quantidade máxima de óleo é de 50 mililitros por hora na usinagem com um canal, e de 2 canais ela é ilimitada, né? Você pode adaptar praticamente qualquer máquina para um sistema MQL de um canal, para 2 canais não, tem algumas particularidades que precisam ser avaliadas no início da modificação da sua máquina. Para um canal a instalação é simples, e para 2 canais a instalação é um pouco mais complexa. Alguns itens que a gente tem que levar em conta quando a gente fala de tecnologia MQL, que é o material a ser usinado. O alumínio, normalmente, para ele ser usinado, ele utiliza um pouco mais óleo do que o ferro fundido. O processo, operações de acabamentos utilizam mais óleo do que o processo de desbaste. O tipo de ferramenta, a geometria da aresta de corte é muito importante também para a tecnologia MQL. O material que você está trabalhando, o número de facas dessa ferramenta e o óleo em si que você está utilizando tem que ser um óleo de alta qualidade para você garantir os seus ganhos com o sistema MQL. Agora eu vou falar um pouco sobre a ferramenta, o que muda de uma ferramenta normal para uma ferramenta com o sistema MQL. Numa ferramenta normal, com Pula to Process, se a gente observar uma ferramenta, ela tem vários cantos vivos dentro da ferramenta, porque o óleo ele preenche toda essa estrutura no momento que ele está trabalhando. Então, o canto vivo ele não faz nenhum tipo não traz nenhum tipo de problema para a usinagem com água, com óleo refrigerante. Para o sistema MQL, esse canto vivo ele acaba gerando uma turbulência no fluxo do spray, no fluxo do aerosol, e isso acaba desviando as gotículas para as paredes da ferramenta, então isso não é legal. Então, todas as ferramentas, ela não tem canto vivo, ela sempre vai ter algumas reduções, tanto em um canal quanto para 2 canais. Para as brocas, certo? A gente tem todo um cuidado na construção da broca, que ela tem um cone na traseira da broca, na haste da broca, e ela tem um corte transversal justamente para receber o sistema MQL dentro dos furos de refrigeração. Os mandris, ele acaba sendo um pouco mais longo, porque tem a adição do cone na traseira da broca. Para as ferramentas monobloco, a situação é a mesma, não pode ter nenhum canto vivo, para evitar essa variação no fluxo do aerosol. Para as ferramentas que são modulares, que eu consigo ter um ajuste no batimento dela, a gente utiliza um tubo de plástico, justamente para a hora que você ter o ajuste na ferramenta, esse tubo de plástico possa deslocar dentro da ferramenta para que o aerosol possa chegar na aresta de corte. Ferramenta longa também é a mesma condição, por exemplo, uma ferramenta para usinar virabrequim de bloco de motor, a gente tem condição de aplicar MQL, justamente só ter um cuidado com o tubo de refrigeração para que o aerosol possa chegar nas arestas cortantes aqui da melhor maneira possível. A produção, a gente tem algumas diferenças na produção de uma ferramenta
normal para uma ferramenta MQL. Por exemplo, nós precisamos ter uma precisão nos furos de refrigerações. Então, nós utilizamos máquina de eletroerosão com 5 eixos para a furação dos canais de refrigeração. Também esses canais ele tem que estar isento de rebarba, isento de canto vivo, justamente para o aerosol ele fluir sem nenhum tipo de interferência dentro do canal de lubrificação. Então, todas as ferramentas elas são rebarbadas internamente com a máquina especial desenvolvida pela Mapal. As ferramentas também elas são verificadas 100% por uma máquina semelhante a uma máquina de fazer endoscopia, uma microcâmera que é checado todos os canais de lubrificação. É feita uma lavagem interna dentro desse canal de lubrificação para checar, para verificar que não tem nenhum tipo de sujeira, de alguma coisa dentro do canal de lubrificação que possa estar dificultando a passagem do aerosol. E a gente desenvolveu uma máquina justamente para atestar que aquele volume de spray que está saindo na aresta de corte, ele seja o suficiente para fazer a lubrificação ideal do sistema. Essa máquina ela chama Uniset MQL. Ela faz toda a checagem do sistema MQL da ferramenta, ela controla 100% das ferramentas, controla todas as arestas, todas as saídas, né? E com essa máquina a gente consegue atestar a confiabilidade técnica da ferramenta. Inclusive, a gente tem essa máquina na nossa fábrica no Brasil, a gente tem essa máquina na Ford Camaçari, na Bahia, e a gente tem ela justamente para fazer essa checagem. E essa máquina, todas as ferramentas MQL, ela sai com um relatório aprovando que a ferramenta está capaz de atender a necessidade, capaz de lubrificar de acordo com o que foi planejado. Alguns exemplos de aplicação, a gente fala em tecnologia MQL, mas a gente está falando hoje, mas no mundo ela já é uma tecnologia mais antiga. Por exemplo, começou em 2003 na Daimler, depois ela para usinagem de cabeçote de válvulas, depois ela foi para a Ford, na Opel, na Ford, e hoje atualmente a gente tem uma planta da Volkswagen em São Carlos usinando cabeçote. Lá a produção é 100% MQL, usinando um cabeçote de alumínio, e na Ford Camaçari também nós temos uma planta 100% MQL, usinando o novo motor que vai na linha do K. Aqui na Volkswagen são os motores que está no Volkswagen Up, no Jetta, no Golf, inclusive o motor TSI também. Para a usinagem do bloco do motor, também na planta da Volkswagen em São Carlos, 100% MQL, para a usinagem dos motores turbo, para os motores de linha normal, MPI, e na Ford Bahia, na Camaçari, o motor Fox, também 3 cilindros, em ferro fundido, 100% MQL. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. É um prazer estar aqui, estar apresentando um pouco da nossa tecnologia, da nossa empresa. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, para fazer esclarecimentos. Se vocês tiverem, eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês.